Bom dia a todos os irmãos. Na hora quando se falou de descer o púlpito, eu pensei que ia para aqui, mas aí sempre vem mais do que a gente pensa. Muito bem, mais uma vez eu quero dizer, estamos aqui com os 144 mil, né? A grande multidão ficou em casa. Estava ontem a grande multidão, hoje só tem 144, a pequena multidão. Ok, hoje nós temos um tema que eu acho que seria interessante para toda a igreja entender, mas se a igreja lê o livro, nesse livro aqui tem a explicação sobre esse tema da Casa do Tesouro, ok? Aqui também tem o assunto dos dízimos, muita gente lê, confunde na internet. O inimigo tem atacado muito a doutrina bíblica e às vezes tem procurado fazer algum tipo de desgaste da imagem da nossa igreja, mas eles têm usado assim informações truncadas. E como eu recebo dos irmãos, fui professor de teologia há muito tempo, então muitos irmãos do Brasil inteiro, até de fora do Brasil me mandam, e eu fico ouvindo como que tem faltado veracidade nas declarações sobre a igreja. Então, essa questão do dízimo é uma delas, como eles não gostam da doutrina da Casa do Tesouro, os evangélicos, porque a Casa do Tesouro não deixa que o pastor coloque a igreja, as propriedades da igreja e o dinheiro da igreja no nome dele ou na conta dele. O sistema da Casa do Tesouro é um sistema em que todas as propriedades e os recursos da igreja têm que pertencer à denominação. Nunca pode estar em nome particular de ninguém. E os líderes da igreja, né, os administradores da igreja, tesoureiros, etc., eles são pessoas que recebem uma procuração temporária, 4 anos, 5 anos, e eles passam por auditoria anual, porque a gente fica muito exposto para alguém que desvia dinheiro da igreja, como já tem acontecido algumas vezes. Raramente acontece, mas tem acontecido, infelizmente. Judas roubou dinheiro de Jesus, ainda tem gente querendo roubar da igreja até hoje, infelizmente. Então, o sistema da Casa do Tesouro é um sistema que está na Bíblia, e que a igreja, a partir do estudo da Bíblia, aos poucos foi adotando um sistema que obedece os princípios da Casa do Tesouro. Ok? Os princípios. Então, nesse livro aqui, vocês têm a explicação desse assunto. A explicação dos 3 dízimos, por exemplo, que um pastor batista aí chegou na internet e disse que dízimo é a invenção dos levitas, para os levitas, para fazer farra. Ele usou bem essa palavra, farra. E aí fazer uma farra com os pobres, ajudar os necessitados, isso é o dízimo. Foi inventado pelos levitas. Quer dizer, eu fiz um áudio para responder a ele, e eu tive que ser um pouco firme. Eu disse, olha, um pastor que estudou, que fez um curso de teologia e que afirma uma coisa dessa, é uma vergonha. É uma vergonha, porque nós sabemos que o dízimo existia pelo menos 600 anos antes dos levitas existirem. Só é ler Gênesis 14, que Abraão, segundo a cronologia, varia um pouco. Alguns dizem que Abraão estava por volta do ano 1900, 1800, 2000, até 2100. Há uma divergência um pouco aí na cronologia de Abraão. Mas se pegarmos uma média de que Abraão está por volta do ano 2000 a.C., e sabemos que os israelitas saíram do Egito no ano de 1440 e entraram em Canaã no ano de 1400, nós vamos ter aí mais ou menos 600 anos entre os levitas e Abraão. E Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que não era levita, 600 anos antes de existirem levitas, antes de existir as 12 tribos, antes de existir Jacó. Não é? Então, o que nós percebemos, quando um pastor vai para a internet e fala isso, tem gente que acredita, sabia? E tem até gente da nossa igreja que acredita nisso. O pior é isso, quer dizer, a pessoa não tem nem... Eu acho que é uma espécie de preguiça espiritual enorme, que as pessoas não têm a iniciativa de olhar os livros da nossa igreja, de visitar o centro de Ellen White que nós temos na internet. Você vai botar Centro White e botar lá as perguntas. Não tem tudo lá, mas tem muita resposta lá.
sobre profecia, sobre doutrina, sobre muita coisa. É simples, você vai botar lá e tem as respostas. E tem livros nossos na CPB. Nossa, como tem livro nessas nossas lojas, explicando tudo. Um dia estava um irmão aí com problema com a questão do arcanjo Miguel, porque disse que a igreja adventista ensina que o arcanjo Miguel é Jesus, isso é uma heresia, que não sei o quê, invenção da igreja adventista. Aí você vai nos comentaristas evangélicos, 100 anos, 200 anos antes da igreja adventista existir, você vai, já os primórdios da igreja cristã, dizendo que o arcanjo Miguel só pode ser Jesus. Aí tinha um pastor aí, presbiteriano, dizendo que os adventistas são hereges porque dizem isso. Aí você vai, baixa da internet, o comentário de Calvino, que é o fundador do presbiterianismo, o volume 2, que eu baixei, está no meu celular. Lá diz, Calvino dizendo, o arcanjo Miguel é Jesus. Calvino é do ano de 1517, 1518. A igreja adventista é de 1800, 300 anos antes, Calvino já dizia. Quer dizer, então eles disseram que foi a igreja adventista que inventou, que não está na Bíblia. Aí ele disse, não há como. Quando você analisa os textos bíblicos, o arcanjo Miguel só pode ser Jesus. Isso os especialistas, como é de várias dimensões, então eles são assim, eu não sei, eu estava comentando há pouco com o pastor Custódio, nós estamos vivendo assim um momento em que as igrejas se uniram para fazer uma campanha de difamação da igreja adventista, né? Aí na internet. Então eles colocam mentiras muito assim de lavado. Ontem uma irmã me mandou um vídeo dizendo que uma irmã que era secretária da nossa igreja saiu e ela descobriu os erros da nossa igreja. E um deles é que na crença 18 diz que Ellen White é igual à Bíblia e é a palavra final de Deus. Aí eu disse, tudo bem. Vou abrir na crença 18 agora. Abri na crença 18. A crença 18. Interessante como são as coisas. Mas como diz o pastor, a maioria não tem disposição, não tem... Ele já sabe que as pessoas não vão checar. E como eles falam diz que o mentiroso, golpista, ele fala com mais confiança do que quem fala a verdade. Aí eu abri na crença 18, a crença 18 da nossa igreja diz, vou ler para vocês, está na internet, aí vocês podem pegar, procure Nisto Crimo na internet, tem vários sites que você tem que se filiar para baixar, mas tem sites que você baixa de graça, esse aqui eu baixei de graça, eu acho que foi no próprio Centro Arte, diz assim na crença 18, olha o que diz na crença 18. Um dos dons, aliás, ela disse assim, ela e os pastores que estavam atacando a nossa igreja, a igreja adventista ensina que a irmã White é o espírito de profecia. Não, essa é uma forma, na força da linguagem, é uma metonímia, que você troca uma parte pelo todo, o conteúdo pelo continente, né? Você diz uma expressão apenas simbólica, né? Mas não é esse o sentido. A gente diz assim, veja o que diz na crença 18. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Isso é um dom. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. A igreja de Deus. Pronto, a igreja de Deus vai ter o dom de profecia. E foi manifestado em Ellen White. Quer dizer, Ellen White não é o dom da profecia. O dom da profecia é um dom do Espírito Santo e foi manifestado em... Como Isaías, Malaquias, João do Apocalipse, não são o dom de profecia, o dom se manifestou neles. Isso é o que diz aqui. Vamos continuar lendo, só tem umas 5 linhas mais, diz assim. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Todas as igrejas têm seus livros, têm seus comentários bíblicos, e eles usam esses livros deles e comentários bíblicos deles como fonte autorizada de verdade para eles, para trazer conforto para eles, orientação para eles, instrução para eles e correção na doutrina da igreja deles. Eles usam. É autoridade para eles.
Para nós temos nossos livros, nossos comentários e temos Ellen White. Só que Ellen White, nós acreditamos que é o dom de profecia, eles estão zangados com isso. Isso não é problema deles, cuidar da vida deles. Se nós aceitamos Ellen White como dom de profecia, isso é uma questão nossa. Por que esse incômodo? Vocês estão entendendo? Quer dizer, essa questão que eles chamaram para si, o objetivo é só tentar desmoralizar, né? Porque não, eles têm o livro deles, aí eles apelam por livro deles. Quando nós apelamos por nossos livros, ou para Ellen White, não pode. Quer dizer, é um indivíduo querer mandar em sua vida na igreja dos outros. Não tem menor cabimento isso. Então, veja, aí vai dizendo isso. Esses escritos, né, os escritos de Ellen White, tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e toda experiência. Aqui está dizendo o contrário, que os livros de Ellen White dizem que a Bíblia aqui é a norma. Aí a mulher lá disse que a nossa crença diz que Ellen White é o espírito de profecia, o que aqui é diferente, e diz que Ellen White é a norma final dos adventistas na crença 18. Na mesma hora eu abri ali, mandei para a irmã, a gente tem que aprender a ser igual aos bereanos, conferir. Disseram lá, Ellen White fez uma profecia falsa que disse que ia ter uma guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Eu fui lá ver. Lá a irmã diz assim, no conflito que estava havendo na época, a irmã disse, se a Inglaterra, se os Estados Unidos, ela não está fazendo profecia nenhuma, ela estava dizendo que poderia haver consequências graves se houvesse uma guerra. Então nós estamos lidando com, que Deus tem misericórdia, acho que tem série em todas as igrejas, nós cremos nisso, mas, irmão, nós estamos lidando com a época em que a mentira está sendo colocada como verdade. E nós temos que ler, vocês que são irmãos da igreja precisam ler. Mas meu tema não é esse hoje. Eu apenas aproveitei porque eu falei, esse episódio aconteceu comigo, e eu falei sobre o livro que tem explicações, porque na internet existe muita distorção sobre o dízimo. Que o dízimo foi abolido, que o dízimo é só em produto do campo, que o dízimo foi só por levitas, que o dízimo é para ficar na igreja local. Então, essas questões todas, nós precisamos entender a partir da Bíblia. Então, eu preparei um estudo bíblico só com textos bíblicos sobre esses temas, né, que eu pedi para fazer um folder para dar para os irmãos e até botar na internet para o pessoal, quem quiser ler. Mas o nosso assunto hoje é a Casa do Tesouro, e a menção que nós mais conhecemos da Casa do Tesouro é a que se encontra em Malaquias 3, verso 10. Essa é a passagem mais conhecida sobre a Casa do Tesouro. Ok? Malaquias 3, 10, né? Diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O que é a casa do tesouro? Para algumas pessoas, a casa do tesouro é um depósito que tinha lá no templo e botava, entulhava tudo lá e o pessoal ia comendo e gastando. Essa é a ideia de alguns. Outros acham que casa do tesouro é a igreja local, onde as pessoas recebem tudo, cada comunidade era assim, Israel, e hoje a igreja local pega e usa e gasta como quer, como fazem os batistas, os assembleanos e outras igrejas congregacionalistas. E entre eles tem uma briga danada para poder ficar com a igreja que dá mais dinheiro. Vão na internet, você vê os escândalos deles mesmos se degladiando por essas questões. Mas isso é um problema deles, não queremos nos meter nisso aí. Mas por que esses problemas existem? Por causa dessa ideia de que a igreja local tem que ficar com dinheiro, o pastor, junto com a comissão, abre a conta, eles controlam a conta. Em muitos casos é isso que acontece. Às vezes a própria igreja está em nome do pastor e da família do pastor. Aí o pastor morre, o pastorado fica para o filho e fica para o neto, porque já é uma herança de família. Aqui no Rio de Janeiro, eu assisti um vídeo em que um pastor estava vendendo a igreja de porta fechada. De porteira fechada. Aqui no Rio o pessoal vende tudo. Mas não é só aqui no Rio, não, no Brasil, no mundo todo está assim essa coisa. Ele disse, eu vendi porque eu estava num bairro pobre, só estava ganhando não sei poucos mil reais aí por mês,
E aí eu fechei a igreja e abri uma, não sei lá, não sei se foi em Leblon, não sei lá onde é que foi, no aterro, sei lá onde foi, e agora estou não sei quantos mil por semana. Quer dizer, isso não é o Espírito da Verdade. Então, a Casa do Tesouro é um sistema que vai evitar isso. A Casa do Tesouro não é dízimo e oferta na igreja local. E nós vamos estudar isso agora de manhã. Quando a Bíblia fala de Casa do Tesouro, a Bíblia está falando da Casa do Tesouro de Neemias, porque Malaquias, ele é contemporâneo de Neemias. Aí você vai dizer assim, mas pastor, Neemias está lá perto do livro de Crônicas, de Reis, e Malaquias está no fim da Bíblia. Como é que é da mesma época? É porque a Bíblia ela está organizada em ordem temática e não em ordem cronológica. Então os livros que são da mesma época, um está lá atrás, outro está lá na frente, porque ela não está. Então a Bíblia está lá, os livros da lei, o Pentateuco, depois vem os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, vem esses livros mais históricos, Crônicas, Reis, melhor dizendo. Depois vem os livros de sabedoria, não é? Que são os livros de Salmo, Provérbios, Jó, Eclesiastes, são livros de sabedoria. E depois, finalmente, os livros de profecia. Então, a Bíblia está organizada por ordem temática. Okay? Então, quando Malaquias fala sobre Casa do Tesouro, Malaquias está falando da Casa do Tesouro de Neemias, que Neemias restaurou o templo, vocês vão ver lá, é a história de Neemias, lê o livro de Neemias, capítulo 10 principalmente, capítulo 13, onde ele fala que restaurou o templo, pediu que o pessoal fosse fiel no dízimo das ofertas, restaurou a Casa do Tesouro, restaurou os tesoureiros para os dízimos, tesoureiro para as ofertas, e pôs tudo em ordem. Só que a Bíblia diz que Neemias teve que voltar para a Babilônia, porque ele era mordomo do rei de Babilônia. E nessa ausência dele, ao que tudo indica, pelo livro de Malaquias, houve uma apostasia, um abandono da fidelidade. E os levitas deixaram o seu trabalho para cuidar de coisas seculares. Aí que Malaquias entra, trazer o dízimo da Casa do Tesouro. Quando ele está falando para trazer o dízimo da Casa do Tesouro, ele está falando para trazer o dízimo para a Casa do Tesouro, que foi restaurada por Neemias. E a Casa do Tesouro, restaurada por Neemias, não era a congregação local, era um centro administrativo financeiro único, que era controlado a parte de Israel. Como é que esse centro administrativo financeiro funcionava direito? Bom, Neemias 10, Neemias 13 traz passagens, tem outras passagens em outros lugares da Bíblia, mas tem uma passagem que ela é emblemática, ela é representativa, porque ela traz detalhes de como funcionava a Casa do Tesouro. E eu quero que vocês acompanhem comigo, que é segundo Crônicas 31, ok? Segundo Crônicas 31, aconteceu a mesma coisa, ou semelhante, que aconteceu nos tempos de Neemias e Malaquias. Houve uma apostasia dos reis anteriores, ok? E essa apostasia levou o pessoal a ser infiel nos dízimos e nas ofertas, ok? Então, Ezequias sobe ao trono e ele se consagra a Deus e há um reavivamento, ok? E agora com essa passagem nós vamos entender por que nós adventistas adotamos o sistema da Casa do Tesouro, ok? Ele faz um reavamento e ele faz um apelo no capítulo 31, verso 4 de 2 Crônicas, para que o povo traga os dízimos e as ofertas, seja fiel. E no verso 4 diz assim: além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devido aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Então não foi só o dízimo do produto do campo, o dízimo de tudo. Inclusive o dízimo das coisas consagradas. Então o dízimo também recaía sobre coisas que eles consagravam a Deus. Então um camarada consagrava uma casa e tudo que fosse renda daquela casa, ele deveria dizimar para Deus, porque a casa era dizimada, era consagrada e pertencia a Deus, agora não pertencia mais a ele. Então toda a casa era dele e além disso ele ainda tinha que devolver o dízimo. Então aqui nós temos o apelo de Ezequias. Né? Alguns dizem assim: pastor, mas aqui está no Velho Testamento. As escrituras que Jesus usava eram o Velho Testamento.
As escrituras que Paulo, Tiago, João e os apóstolos usavam, não existia o quê? Novo Testamento. Não existia. O que acontece hoje é que os evangélicos e protestantes querem se livrar do sábado, da lei de Deus, da questão de Levítico 11. Como eles querem se livrar, eles não conseguem. Aí eles dizem, foi abolido. Mas na hora de fazer sermão, que interessa a eles, ou para pedir dízimo, eles usam o Antigo Testamento. Ok? Aí eles dizem que creem na escritura toda, mas quando você pergunta, eles tiram 39 livros, só fica com os 27 de novo. E agora entre eles tem uma moda que é uma blasfêmia a mais. Eles estão dizendo que os evangelhos não têm valor porque foi escrito antes de Jesus morrer. O que é, além de ser uma blasfêmia, é um erro, porque os evangelhos foram escritos depois que Jesus morreu, contando as histórias do que aconteceu com Jesus antes de morrer. É como se dissesse que os ensinos de Jesus já não tem mais valor. Então é esse tipo de gente que quer vir dar aula de Bíblia para nós. Não tem como a gente aceitar uma coisa dessa. Não tem. Com todo respeito, não tem como aceitar. Aí cria uma teologia dispensacionalista, uma série de desculpas, não é? Com todo respeito, esfarrapadas, né, para anular as escrituras. Usando as escrituras para anular as escrituras. Então eles dizem que creem em toda a escritura, não creem em nada. Eles creem em uma parte da escritura, quando convém, né? Então eu quero voltar aqui para dizer que o que o Antigo Testamento escreve, o apóstolo Pedro diz que foi inspirado pelo Espírito. Ele estava falando do Antigo Testamento, não existia ainda o Novo Testamento quando ele escreveu isso, 1 Pedro 1, 19 e 20. O apóstolo Paulo, quando ele escreve 2 Timóteo 3,16, ele diz, porque a Escritura é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para reprovar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o servo, a serva de Deus, conheça a verdade. Ele não existia. Ele diz assim, essa escritura é que você, Timóteo, estudou quando era menino, e que você aprendeu com sua mãe, Eunice, e com a sua avó, Lóide. Ou foi ao contrário? A avó Lóide e a mãe Eunice, não é isso mesmo? Então veja, a mãe e a avó de Timóteo estudavam a Bíblia antes de existir qualquer livro da Bíblia escrito. Eles foi com essa escritura que você conheceu Jesus, com o Antigo Testamento. Então veja que eu estou lendo aqui no Antigo Testamento e muitos de nós adventistas, de tanto ouvir os evangélicos falar, isso está no Antigo Testamento, é como se o Antigo Testamento tivesse valor. Para nós essa declaração deles não é aceitável, porque é uma declaração que blasfema contra as Escrituras. Mostra o discurso contraditório deles, entende? O apóstolo Paulo em Romanos 15,4 diz o quê? Leiam aí a Bíblia, abra a Bíblia. Vamos ler Romanos 15,4. O que é que diz Romanos 15,4? Romanos 15,4. O que é que diz lá? Pois tudo, não é uma parte, tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha aqui um pastor presbiteriano famoso aí, Hernando Lopes, ele foi para a internet, eu assisti ele falando isso, que tudo que está no Velho Testamento é sombra e não tem mais valor. Fiquei escandalizado com uma coisa dessa. A pregação dele é diferente de Paulo. Paulo disse que tudo que foi escrito no passado foi escrito não para nossa diversão, não porque é sombra, foi escrito para nosso ensino. O que é sombra? São as leis cerimoniais que eram sombra do sacrifício de Jesus. Isso não precisa mais praticar, mas mesmo assim, os ensinos espirituais das leis cerimoniais ainda valem. Não vale a prática da lei cerimonial, mas os ensinos, tanto que Paulo usa muitas vezes. Aliás, ontem eu preguei aqui, e eu citei Filipenses 4, 15 a 19. E o apóstolo São Paulo chama a oferta de sacrifício e aroma agradável, que é uma expressão para o sacrifício da lei cerimonial do Antigo Testamento. Então, o significado espiritual da lei cerimonial ainda existe nas práticas que nós fazemos. É o significado espiritual do sangue do Cordeiro, o significado espiritual da expiação, do perdão, o significado espiritual da substituição
sacrifício. Tudo isso ainda é válido e é ensino espiritual, porque aquilo já era uma lição didática da obra redentora de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, que isso que foi escrito aqui em Ezequias, sobre Ezequias, no capítulo 31 de 2 Crônicas, foi escrito não para nossa distração ou para gastar tinta na Bíblia. Isso foi escrito para o nosso ensino. Então, eu quero aprender como é que eu lido com dízimo. Eu quero aprender como é que eu lido com ofertas. Eu quero aprender como é que eu contrato pastor e pago pastor. Eu não estou mais na lei dos levitas, mas o que foi escrito é para nos ensinar os princípios, digamos assim, as diretrizes de como eu vou agir. Mas, gente, isso é um dinheiro sagrado. Será que eu não estou desonrando a Deus a maneira como eu estou fazendo? Como é que eu faço? Então eu vou para a Bíblia. A Bíblia foi escrita para nosso... Não o que foi escrito no presente dos dias de Paulo, ele fala. Foi escrito no passado. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele não está se referindo ao Novo Testamento. Então os evangélicos criaram esse negócio, tem que estar repetindo o Novo Testamento. Quem diz isso está blasfemando. Então Paulo é mentiroso. Jesus disse, a Escritura não pode falhar. Eu não vi abolir a lei nem os profetas. Aí pronto, cria um problema que eles ficam tentando ocultar o tempo todo para os seus ouvintes. E eles também, os ouvintes não estão nem aí, vão para a igreja só para orar mesmo, pedir bênção e vão embora. Mas nós somos adventistas, nós somos o povo da Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, depois que ele traz aí os dízimos, o que é que acontece aqui? No verso 6 diz, os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas, das ovelhas e dízimo das coisas. Dízimo não é só de vaca, de ovelha e de produto do campo. Dízimo das coisas, certo? Que foram consagrados ao Senhor, seu Deus. E fizeram montões e montões. No verso 9 diz assim, Ezequias fez pergunta aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias da casa de Zadok respondeu, desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Verso 11. Então, Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Começou agora a mostrar o que é a casa do tesouro. E uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. Quem era encarregado disto era Conanias o levita, e Simei, seu irmão, era seu auxiliar. E aí vem uma equipe, Jeiel, Azarias, etc., várias pessoas, nomeados pelo rei Ezequias por Azarias, chefe da casa de Deus. Então, aí tinha esse Conanias o levita, tomando conta dos dízimos das coisas consagradas. No verso 14 diz assim, o levita Coré, filho de Ina e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estava Éden, Miniamim, Jesus, etc. Então veio outra equipe. Então nós temos aí um ensino. Qual é o ensino? Todos os dízimos e ofertas iam para um lugar só, a casa do... Todas as ofertas eram colocadas no depósito, só que tinha uma equipe para cuidar dos dízimos e tinha outra equipe para cuidar das... Veja bem, isso é um ensino. É bom que nós adventistas sabemos, porque isso é um ensino, nós queremos saber como fazer. Então não mistura dízimo com oferta. Esse é um ensino. Aí a Bíblia continua nos falando aqui no capítulo 31, no verso 17, o registro, assim, não, aí no 16 fala sobre a distribuição. Essas equipes faziam a distribuição aos que estavam registrados na genealogia dos homens de 3 anos para cima, que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia, pelo seu ministério, nos seus cargos, segundo os seus turnos. Os registros dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias. E o dos levitas foi feito segundo as suas famílias. De 20 anos para cima, foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos, as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Opa, vamos ver aqui. Não bastava ser levita, ele tinha que ser
registrado. Então ele era levita, sim, mas você foi registrado. Para ser registrado, você tinha que provar na genealogia, você tinha que ser casado com a mulher da congregação. Isso que você, quando lê Neemias e lê os outros textos, você vai ver, o tempo não permite entrar nesses detalhes. Ele tinha que passar pelo ritual de consagração, provar pela genealogia, ser casado com uma pessoa, provar que era conhecedor da lei de Deus e dos profetas. Aí ele era contratado e registrado. Então não era qualquer um. Então o dízimo não era dado ao pastor pelo adorador. O dízimo não era dado por levita. O dízimo ia para a casa do tesouro, ali tinha equipes que administravam esses recursos e pagavam os levitas de acordo com o registro deles. Quer dizer, era uma associação, eles recebiam os dízimos e as ofertas. Os dízimos e as ofertas são separados, como é separado na nossa igreja, os dízimos e as ofertas, ok? Os dízimos servem para pagar pastores que são contratados, registrados, e eles recebem seus salários ou suas ajudas de despesa de trabalho. Acabou a história aí. Na igreja adventista é assim que nós trabalhamos. Por quê? Porque isso foi escrito para nosso ensino. Ezequias fez isso de acordo com a cabeça dele? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui no capítulo 31, no final do capítulo 31, diz assim: foi isso o que Ezequias fez em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Então, Ezequias fez isso de acordo com a lei e os mandamentos de quem? De Deus. Então, não é uma criatividade, não é uma orientação que ele aprendeu no mundo. Eu apenas coloquei em prática o que Deus ensinou que estava sendo esquecido por causa da apostasia. Então, essa é a maneira de nós cuidarmos de dízimos e ofertas. Aqui esse mapinha eu tirei da internet, só para vocês terem uma ideia. Em Josué capítulo 21, diz que Deus não deu terras para os levitas. Todas as 11 tribos tinham terras, mas os levitas não tinham terras, ok? Os levitas diz lá em Josué 21, que Deus deu 48 cidades para os levitas morarem, mas eles não tinham terras, não tinham fazendas. Então eles moravam nessas cidades. Lá na Bíblia dá os pontos geográficos. Então hoje dá para a gente saber exatamente onde estava aquela cidade. Então aquelas bolinhas pretas são as cidades dos levitas. Não sei se conseguem enxergar daí. Então eles eram espalhados por todo Israel para ministrar a pregação da palavra, fazer rituais de purificação, fazer casamento, fazer sepultamento. Então eles ministravam pastoralmente realmente por todo Israel, ok? Mas eles não recebiam dízimo onde eles moravam. Quer dizer, o levita que morava lá em cima, no norte de Israel, com aquelas bolinhas pretas, eles não recebiam dízimo lá. A pessoa ia lá dar o dízimo para ele na casa deles, na cidade deles. Todos os dízimos e as ofertas eram trazidos para Jerusalém, ali, onde está, no verde ali, bem na divisa, uma bolinha maior. Eram trazidos para Jerusalém para onde? Para a casa do tesouro. Ali os dízimos e ofertas eram entregues, ali eles eram contabilizados pelas equipes de tesoureiros. Então eles agora pegavam a relação dos nomes dos levitas que eram registrados, contratados, e aí eles, através de jumentos e carroças, iam pagando para ele em toda a cidade. Você assim, moxa vida, por que Deus não mandava pagar logo lá? Porque aí era menos trabalhoso. Deus queria que fizesse assim para manter a unidade do povo, para não ter congregacionalismo. Para o pessoal dizer, não, eu estou morando aqui mesmo eu recebo, nós resolvemos nossas coisas por aqui. E cada um ter a sua independência litúrgica e doutrinária. Deus não queria isso, não. Vai ter todo mundo que ter esse trabalho, mas é para que vocês trabalhem com um centro administrativo só, para que todos os levitas sejam empregados de um lugar só, preguem a mesma doutrina e não haja cada um fazendo um ministério independente onde mora. Então, tinha uma função de proporcionar unidade, ok? Então aqui nós temos isso aí. Mas eles faziam adoração. Eles faziam cultos, eles faziam casamentos, eles faziam várias coisas. Mas eles não entregavam o dízimo e as ofertas lá nas cidades. Por isso, quando diz trazer o dízimo para a casa do tesouro, não é congregacionalismo. Se fosse, eles entregariam os dízimos e as ofertas nas cidades dos levitas, mas não entregavam. Outra coisa, quando Israel foi levado do cativeiro para a Babilônia, foi no 6º século, 600 anos antes de Cristo. Destruíram o templo, os babilônios destruíram o santuário, etc. E os judeus, Daniel, né, e seus companheiros foram para a Babilônia, tem aquela história toda.
O profeta Jeremias disse que eles iam ficar em Babilônia quantos anos? 70 anos, foi isso? Depois de 70 anos eles voltaram. Mas eles trouxeram de lá, como eles não tinham templo nem santuário lá, eles trouxeram uma prática que eles criaram em Babilônia para poder manter a fé viva. Eram casas de reunião que eles chamavam de sinagoga. Então as sinagogas é uma invenção que os judeus, né, criaram isso aí no período que eles estavam no cativeiro. Mas eles trouxeram a sinagoga. Tanto que nos dias de Jesus, Jesus está vendo no primeiro século, então, quer dizer, já tinha 600 anos que as sinagogas existiam em Israel. Okay? Vocês vão na literatura aí, fazer pesquisa, você vê a sinagoga. Tinha a sinagoga em Cafarnaum, Jesus pregou na sinagoga de Cafarnaum. Jesus pregou na sinagoga de Nazaré. Eles cantavam hinos, eles liam a Bíblia. O pregador pregava, mas o dízimo da oferta só se entregava na casa do... Por isso que quando Malaquias diz, trazer o dízimo para a casa do tesouro, e a pessoa diz, não, a casa do tesouro é aquele local, ela está falando uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. E pastores evangélicos estão ensinando contra a Bíblia na internet, e tem irmão adventista que ainda está acreditando nessas bobagens. Não, a casa do tesouro é onde a gente adora, é por aqui mesmo, traz o dinheiro para cá, etc. Aquele negócio de camelô, né? Uma conversa apressada, e as pessoas, para enrolar as pessoas. Mas se você for da Bíblia direito, você vai perceber que os levitas, nas cidades dos levitas, não recebiam dízimo lá. Todo dízimo ia para a casa do tesouro, e aí a casa do tesouro pagava aos que eram registrados. Por isso que nós temos uma associação que recebe as ofertas, contrata os pastores e paga para aqueles que são registrados. Então, nós imitamos os princípios da Bíblia. Porque tudo que foi escrito, diz o apóstolo São Paulo em Romanos 15:4, foi escrito para o nosso ensino. Então, a igreja não é só para a pessoa cantar e tal, a igreja é para ensinar. E hoje aqui nós temos uma classe sobre esse tema. Aí no final, vai ter pergunta e resposta no final? Não vai dar tempo? Não tem programação? Mas se alguém tiver com alguma pergunta no final, quiser fazer, só para arrematar, aí a gente, se puder ajudar alguma questão, a gente ajuda, certo? Ok. Eu agora vou passar alguns textos do Espírito de Profecia para vocês lerem. Qual é o objetivo de tudo isso? A Bíblia já mostra, né, que é manter a unidade, né, não ter manipulação com dinheiro sagrado. O dinheiro tem que ser da instituição e não de um indivíduo na região onde ele mora, no distrito que ele mora, na cidade que ele mora, na igreja que ele... Não. O recurso adventista pertence à denominação. Nossa denominação é Casa do Tesouro. Nosso centro administrativo é a Casa do Tesouro. Ok? E aí nós pegamos também todas as propriedades, pertencem à denominação. Não fica em nome do tesoureiro, do secretário, de ninguém. É nome da pessoa jurídica. É? Aí agora, todos os pastores são eleitos, ou irmãos são eleitos para administrar, eles vão ter que prestar conta todo ano à auditoria se está tudo certinho. Para ter fiscalização, né? O ser humano é cristão, mas é fraco, né? Judas andou com Jesus, fez milagres, expulsou demônio, mas no fim de contas o diabo pegou ele e ele virou ladrão. Então a gente tem que tomar cuidado, nada como vigiai, né? A gente não deve vigiar muito a vida alheia, mas a gente deve vigiar a nossa vida, certo? E num certo sentido vigiar o irmão, para o irmão estiver caindo, a gente ajudar para ele não cair, né? Então a igreja tem esse cuidado de ter auditoria interna e auditoria externa para as instituições, para ver se está tudo ok, para ter transparência. Aliás, foi aqui no Rio de Janeiro, numa igreja que eu estava pregando alguns anos atrás, que um auditor que fiscalizava a nossa igreja aceitou a mensagem por causa disso. Eu assisti o aviso do batismo dele, que seria no sábado seguinte. E a história que eu vi foi que ele auditou as nossas igrejas. Ele era um camarada de uma empresa mundana que estava auditando nossas instituições. As igrejas têm a auditoria interna, mas as instituições têm auditoria interna e externa. E aí ele fez a auditoria durante vários anos da nossa igreja, ele ficou tão impressionado com o rigor, a correção, a honestidade dos adventistas, que ele tomou o estudo bíblico e pediu para ser batizado. Quer dizer, ele foi atraído para a verdade por causa da nossa exatidão administrativa, da maneira correta como a igreja a gente faz as coisas. Entendeu? O sistema da Casa do Tesouro é um testemunho de transparência e honestidade. Okay? Então, se algum pastor adventista, aposentado ou da ativa, pedir a você o dízimo para ele usar, para pregar, você me dá o dízimo aí, suas ofertas, irmão, que eu vou fazer um evangelismo, você já sabe que ele está fora das escrituras.
Nós não damos dízimo e oferta para pastor nosso, e muito menos para pastor que apostatou ou irmão que está fazendo ministério para lá. Dízimo todo tem que ir para a casa do Tesel, que é o sistema administrativo da igreja, para evitar ambições, avareza, disputa por salários altos, e todos os pastores receberam um salário igual para poder sobreviver. Então, esse sistema da nossa igreja. E algumas pessoas têm, assim, questionado, então, porque quando chegar perto do fim dos tempos, vai acabar com a organização. Não é isso que o Espírito Profecia fala, não é isso que a Bíblia fala. O que é que diz lá aquele Obreiros Evangélicos, página 484, que é um bom conselho para nós. Olha o que ela diz. Alguns têm apresentado a ideia de que, o quê? Ao aproximarmos do fim do tempo, cada filho de Deus agiria independentemente de qualquer organização religiosa, mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente, ok? Ela continua dizendo, as estrelas do céu estão todas sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra a fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação, e para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, seu povo deve o quê? Por isso que eu disse, adventista unido, o diabo quer desunir a igreja, né? E o sistema administrativo, ele é uma força que une a igreja. Mas não é o Espírito Santo, mas quem deu a Bíblia? Quem foi? Quem inspirou a Bíblia? E se essa instrução está na Bíblia dada pelo Espírito Santo, o sistema organizacional é de quem? É do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, mostrou o exemplo da casa do tesouro, é porque o sistema da casa do tesouro é uma orientação do Espírito Santo. Porque tem gente que diz assim, não, mas está aí na Bíblia, mas o Espírito Santo... meu filho, o Espírito Santo deu a Bíblia, então o que está na Bíblia é do Espírito Santo. Por isso que tudo que está escrito foi escrito para nosso... A unidade é a força da... O diabo quer dividir a igreja. Por isso que eu disse, nem futebol, nem política, nem nada deve nos dividir. Nós temos que ficar unidos. Porque essa é a força do amor. E adventista unido jamais será vencido, né? Então vamos adiante, mais um texto aí, eu quero avançar rapidamente para o último versículo. Esse aí é um deles, eu quero você dizer isso. O líder não deve apoiar qualquer plano para desviar de seu emprego os dízimos e as ofertas. A luz está refletindo, não estou conseguindo ler ali, mas por isso que eu estou mudando de posição para conseguir ler. Então, mas assim, quando eu mudo de posição, eu vejo a palavra, né? Não deve apoiar, o líder não deve apoiar qualquer plano para desviar de seu legítimo emprego os dízimos e as ofertas dedicadas a Deus. Ok, agora sim. Eles devem ser postos aonde? Em seu tesouro e mantidos sagrados para o serviço dele, de acordo com o que designou. Okay? E agora o último texto que eu quero ler com vocês. Agora, aliás, eu queria que vocês lessem, mas antes eu vou dar uma pequena explicação. Presta atenção, antes de encerrar. A igreja adventista não é a igreja que tem um dono. Nós não temos dono. Não foi assim. Fulano é o fundador da igreja. Ellen White, por exemplo, a pessoa pensa, Ellen White não era fundadora da igreja. Ela nunca foi ministra ordenada, ela nunca teve cargo oficial na igreja adventista. Nunca teve. Ela era um membro da igreja que, por causa das suas mensagens, de suas visões, de suas orientações que deram certo, a igreja foi entendendo que ela estava recebendo direção de Deus. A irmã White nunca foi assalariada da igreja adventista, nunca teve cargo na igreja adventista, nunca foi administradora da igreja adventista, nunca foi secretária da administração da igreja adventista. Era o membro da igreja com vocês. Mas ela pregava e sua palavra tinha o quê? Poder. Entendeu? E ela foi testemunhada de uma vida cristã perfeita. Até mesmo um dos maiores inimigos do ministério da igreja adventista, né, se apresentou no dia da sepultura dela e foi registrado, está no Centro-Oeste o registro do depoimento dele. Ele disse, aqui está uma verdadeira cristã. Porque realmente tinha uma vida impoluta, irmão. Ela tinha um testemunho muito poderoso. E além disso, ela dava conselhos precisos. Ela disse, olha, Deus deseja que sua igreja tenha um sistema educacional, mas nós não temos dinheiro. Ela disse, Deus me mostrou, se nós começarmos, essa obra educacional vai se estender por todo mundo. A igreja adventista, em menos de 100 anos, tem o maior sistema de escolas protestantes, universidades e educação básica do mundo. Você junta a igreja batista, presbiteriana, todos esses caras que ficam nos atacando, eles têm meia dúzia de escolinha em comparação a nós. E foi ela que disse isso. Ela chegou, o marido dela fez um montinho de folhetos assim, ó,
desse tamanho assim, botou no chão e se ajoelhou. Ela disse, Deus me mostrou que a partir desses folhetos, nós teremos editoras que será como luz que vai envolver o mundo todo. O pessoal não acreditou, disse que não, essa mulher está doida. A gente juntou tudo que tinha só para fazer esse montinho de folheto. Como é que a gente vai ter editora para circular o mundo todo? A Igreja Adventista é dona hoje da maior rede de editoras do mundo na mão dos protestantes. Pode um negócio desse? Então, são certas coisas que o pessoal tem raiva da imagem, porque o diabo odeia o trabalho dela, porque o trabalho dela foi um trabalho que Deus orientou para edificar a nossa igreja mesmo. Ela disse que nossos pastores deviam ser pagos com salário direitinho. Pastor não é para ficar com o dinheiro da igreja. Ela deu esse conselho. O pastor tem que receber seu salário e receber suas despesas. E a igreja cuidar do pastor. Mas pastor não é para ser dono de igreja, nem ser dono da conta da igreja. Não. Então, as orientações dela sempre foram orientações muito seguras, né? Equilibradas. E o pessoal tem preconceito porque era mulher. Se fosse um profeta homem, estava todo mundo... Aliás, Deus chamou um homem, né? Chamou dois. Primeiro chamou o Hazen Foss, que era um alemãozão alto, bonito, mas não teve coragem. Chamou um cidadão que era negro, que foi o William Foy. O William Foy fez o trabalho dele até um certo momento e foi um cristão até o fim da vida. Nunca foi membro da Igreja de 27º Dia. Okay? Eles eram do movimento Millerita, ok? Fez o trabalho dele, mas depois parou, não teve mais coragem de avançar. Aí Deus disse, chamei um branco, grandão, bonitão, não deu conta do recado. Chamei um negão, inteligente, culto, consagrado. Deu conta do recado, mas não levou até o fim. Eu vou chamar agora um instrumento mais fraco ainda, porque o brancão era aceito na sociedade, o negro tinha um preconceito danado, mesmo assim ele fez mais trabalho que o outro. Aí vou chamar uma menina. Menina, eles não aceitavam palavra de mulher, não aceitavam palavra de menina, não aceitavam palavra de menina de gente que não tinha escolaridade, ok? E ela era uma menina e sem escolaridade. Aí Deus disse, eu vou fazer através desse instrumento fraco dos fracos, o que os outros que eram fortes não fizeram. E fez. E fez. Entendeu? E aí tem uma série de casos de milagres, etc. Mas o pessoal fica criticando a profecia, né? Hoje tem muitos livros atacando o livro de Isaías, mostrando erros no livro de Moisés, mostrando os erros no livro de Ezequiel. O que tem na internet atacando a Bíblia, que os profetas falaram bobagem, que as profecias não se cumpriram. Por quê? Porque eles não querem aprender a verdade, eles pegam um ponto para distorcer e acusar. Mas quando você vai estudar, você diz, não foi bem assim, a coisa é diferente. A mesma coisa fazem com Ellen White. Eles pegam assim um detalhe e jogam para distorcer, para macular, para difamar. E a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos é o dragão, né? É Satanás. Bom, mas a gente deve então estar preparado para isso. Mas então, voltando ao assunto, a igreja não tem fundador. Ela estava amadurecendo, os irmãos discutindo, eles vieram de igreja congregacional, vieram da igreja batista, vieram de outras denominações, metodista, e eles estavam ali, e outros tinham de outras denominações carismáticas, tinham de tudo. Mas eles queriam uma coisa, eles não queriam ganhar dinheiro, eles não queriam poder político, eles só queriam ir para o céu, eles queriam se preparar para a volta de... Nossa igreja surgiu por causa disso. Se tem um pecado na igreja adventista, é que ela surgiu porque o povo queria se preparar para a volta de Jesus. Por isso nós somos chamados de adventistas, que era um nome que já tinha dado ao movimento milerita, que não era da nossa igreja, mas que foi a partir dali que saiu um núcleo, que se juntaram outras pessoas e formaram a igreja adventista. Aliás, o pessoal disse que foi a igreja adventista que marcou a volta de Jesus para 1843, 1844, inclusive havia até batista dizendo isso. Foi a igreja adventista que marcou? Como é que é, irmã? Nem existia. A igreja adventista só foi existir 16 anos depois, em 1860, oficialmente. O que nós fazemos é respeitar e ver o lado positivo do movimento milerita, que foi um movimento encabeçado por um batista, que com sua equipe, não foi ele particularmente que marcou, mas junto com sua equipe ele marcou 1843, 1844 para a volta de Jesus. Ele falhou, mas o ideal da volta de Jesus era o que importava, não era o erro do cálculo. E nós adventistas queremos ver coisas positivas, mesmo quando tem alguma falha na pessoa. E hoje os próprios batistas dizem que foi a igreja adventista que marcou data. A igreja adventista 7º dia nunca marcou nenhuma data. E eu não sei como é que essas pessoas não têm honestidade intelectual
Para falar a verdade, eu pesquisar e dizer, não, olha, nem existia a igreja adventista, esse nome adventista era dado para toda a religião que pregava a volta de Jesus. E aí não era só o movimento adventista, que estava no volta de Jesus, no advento. Mas então a igreja adventista foi crescendo assim, com a participação de todas as igrejas, e os irmãos se reunindo, em que eles chamavam de conferências sabáticas, jejuavam, passavam vigílias. Eles disseram, nós queremos descobrir o que a Bíblia diz. Nós não queremos ficar pegados ao que a nossa denominação prega, eu quero saber o que a Bíblia diz. E aí eles resgataram a mensagem do sábado, a lei de Deus, a temperança, e foram resgatando coisas. Ellen White nunca determinou doutrina nenhuma. Ela só estava presente e muitas vezes ela moderava o debate, pedia que tivesse o Espírito de Cristo na hora do estudo da palavra. Às vezes ela direcionava, dizia, gente, vamos por esse caminho aqui, por esse caminho está dando conflito, não é por aí. Mas todo argumento bíblico era dos pastores e dos irmãos que debatiam, escreviam artigos. Por isso que na igreja adventista, no início você vai ter material do movimento adventista defendendo uma coisa, combatendo, um defendendo sábado, defendendo domingo, um combatendo a divindade de Jesus, outro defendendo, porque eles estavam procurando entender. Mas quando é em 1860, eles estão mais ou menos amadurecidos, mas a igreja ainda não estava completamente unida na questão do dízimo das ofertas. Então tinha uma região dos Estados Unidos que tinha muito recurso, tinha outra região que tinha pouco recurso, os pastores estavam passando fome, literalmente. Então, ela disse que aquelas pessoas que quisessem, poderiam entregar o dízimo, que ela levaria para a região adventista onde os pastores estavam sem recurso. Ela não pegou o dízimo para ela, nem para dar outra coisa, ela pegava o dízimo e levava para a Associação do Sul dos Estados Unidos, onde nossos pastores passavam necessidade. Ela fez isso, ok? Mas quando foi, anos depois, se resolveu o problema. A igreja chegou ao sistema unificado da Casa do Tesouro. Então o dinheiro agora pertence à denominação. Então os dízimos e ofertas correm desde a igreja local até a associação geral pelo mundo todo. O dinheiro da igreja adventista não é da igreja local. Ela pertence à denominação mundial. Okay? Então resolveu o problema. Mas aí alguns irmãos, porque ouviram falar que ela fez isso, outros porque tinha alguma questão, não aceitava muito o negócio de associação, sempre tem alguma pessoa, por alguma razão qualquer, porque encrencou com o ancião da igreja local e não quer devolver o dinheiro na igreja, alguma coisa acontecia. Aí alguns irmãos procuravam por ela, irmã White, a senhora quer aceitar nosso dízimo para a senhora encaminhar para onde mais precisa? Aí ela deu essa resposta está no aplicativo dela aí, que vocês podem botar no celular. Ela deu essa resposta que eu quero ler todos nós juntos, como ela responde, porque o pessoal achava que dando para ela, que era uma mensageira de Deus, que era uma profetisa, que seria mais confiável do que entregar na igreja local para ir para a associação. Vamos ler juntos? Cadê vocês? Jejuando? Qual o problema? Atenção, 1, 2, 3 e já. Vocês me perguntam se aceitaria dízimo de vocês para usá-lo onde mais se necessita na causa de Deus. Em resposta, direi que não recusaria fazê-lo, mas quero dizer que há um caminho melhor. É melhor depositar confiança nos ministros da associação, onde vocês, e nos dirigentes da igreja, onde vocês frequentam. Aproximem-se dos seus. Veja. Ela podia dizer, não, irmão, pode me dar o dízimo, está tudo aqui. Fala para os outros que todo mundo quiser para trazer o dízimo para mim. Ela disse, não. Se vocês me entregarem, eu poderei fazer isso, encaminhar. Mas há um caminho melhor. Não é dar isso para mim. O caminho melhor é você confiar nos membros da igreja, onde vocês frequentam. Entregue seu dízimo na igreja. O melhor é entregar o dízimo para a associação de vocês. Por que ela falou isso? Porque isso está de acordo com a Bíblia, é o sistema da casa do tesouro. Isso evita o seguinte, veja bem, eu sou pastor adventista. Se eu sou um pastor adventista e congregacionalista, eu sou pastor do MEA, certo? Então, a igreja do MEA recebe todo o dinheiro, fica aqui, e a igreja do MEA me paga. Mas eu sou pastor da igreja. Então, eu tenho uma grande influência sobre a questão do dinheiro, dos dízimos, e até sobre o meu salário também. Então, eu posso, como um pastor adventista independente, se fosse assim, eu poderia criar até uma doutrina nova na igreja do MEA. Pouco a pouco vai botando uma ideia nova, botando outra ideia nova, mudando a liturgia aqui, mudando a liturgia ali. Às vezes eu brinco assim, eu poderia até abrir uma igreja lá na Bahia,
Igreja Adventista renovada, né, do poder total do apóstolo Demóstenes. Movimento independente. E aí eu faria a Santa Ceia com acarajé picada e suco de genipapo. A entrada do culto seria no birimbau e no atabaque. E quando alguém fosse reclamar, não, eu sou adventista. Eu estou só fazendo uma igreja dentro da minha cultura aqui, no Gingado da Bahia. Eu não teria que prestar contas a mais ninguém. Mas se eu sou membro da Igreja Adventista Mundial, e eu sou contratado, registrado na associação que é a Casa do Tesouro, eu tenho que pregar a mensagem de acordo com o livro Nisto Cremos, eu tenho que pregar de acordo com as Escrituras e o dom profético, eu tenho que pregar de acordo com o que a igreja prega, porque eu sou empregado da igreja, eu não sou independente. Então, o sistema administrativo financeiro unido, une também os pastores que são empregados para pregar igualmente a mesma mensagem no mundo todo. E todos os pastores têm que praticar a mesma liturgia, todos os pastores têm que seguir o mesmo manual da igreja, todos os pastores têm que seguir o mesmo Nisto Cremos, todos os pastores têm que estudar a mesma lição da escola sabatina. Então isso cria, o sistema da Casa do Tesouro cria unidade pastoral, que cria unidade teológica, que cria unidade litúrgica, que cria unidade missiológica, que cria uma identidade adventista única no planeta todo. Porque entre essas denominações, eles são lá da Assembleia, com todo respeito à Assembleia de Deus, mas eles saem de lá e fundam o ministério deles, o ministério da Assembleia de fulano, aí bota um nome novo, bota uma pessoa jurídica nova, registra em cartório, recebe o dinheiro e fica para eles, não é uma coisa denominacional. São independentes. Nós adventistas não temos assim, porque nós cremos que adventista unido, e nós cremos que nos une a instrução da palavra de Deus, e a instrução da palavra de Deus nos remete à casa do tesouro, bem como o Espírito prossegue. É isso que eu tinha que dizer para você. Eu tenho uma história para contar, mas não vou contar não. Eu vou abrir. Conta ou não conta? Vocês são uma torcida muito fraca, gente. Eu estava chegando em casa depois das aulas, no horário do almoço, e estava a televisão ligada numa TV pública. Eu não me lembro se foi a TVE ou a... Era uma TV do governo. Estava passando um documentário sobre uma senhora que era professora de uma universidade americana. Ela era professora de literatura, eu acho, literatura inglesa, alguma coisa assim, letras. E lá, isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, não tinha muito movimento de defesa dos animais, isso aí quase que não existia. Então, ela é uma das pioneiras. Então, ela adotou um projeto, ou criou um projeto, para defender o direito das galinhas. Ela queria abraçar uma causa, um ideal. E ela achava que as galinhas eram muito injustiçadas, porque viviam em confinamento, desde pintinhos, comendo ali dia e noite, porque acendem a luz para ele comer sem parar, para engordar rápido, para ser abatido, para ser vendido, etc. Então ela achava que isso era uma injustiça com as galinhas, e que as galinhas tinham direito de ser felizes. Em síntese era essa ideia, certo? Ter uma infância feliz, uma adolescência feliz, e depois, quando amadurecesse, ser abatida sem dor. Tudo bem, mas não devia fazer aquele confinamento cruel com as galinhas. Então ela fundou uma ONG de defesa das galinhas, certo? E aí eu cheguei em casa, estava passando esse programa, eu fui assistir, eu parei, botei tudo lá, fiquei curioso para assistir o que era, né? Ela então... Aparece a filmagem, ela é entrevistada com as galinhas andando no terreiro da casa dela, no gramado, andando por dentro da casa, aquelas galinhas bonitas, coloridas, enormes, né? Para quem gosta de galinha, dava até água na boca, ver aquela galinhona. Sabe o que acontece? Ela se envolveu tanto com a causa das galinhas, ela se apaixonou por aquele ideal, por aquela missão, que se tornou um desconforto na universidade. Ela teve que escolher entre a universidade e as galinhas. Adivinha o que ela escolheu? As galinhas. Perdeu um emprego, um bom emprego numa universidade, um bom cargo, um bom salário, mas ela não abandonou as galinhas. Amou as galinhas até o fim. E não só isso, no documentário, chega um momento
em que é perguntado sobre a relação dela com o esposo e a causa das galinhas. E houve tensão, porque ela dedicou muito às galinhas. E chegou uma hora que o marido teve que colocar as cartas na mesa. Ela teve que escolher entre o marido e as galinhas. Adivinha o que ela escolheu? As galinhas, meus irmãos. Pense bem, um homem ser trocado por galinha. Olha, é um negócio doloroso. Deve ser. Irmão, o que eu quero dizer é o seguinte. Se aquela mulher amou a causa das galinhas a esse ponto, será que nós amamos a causa do Salvador igual a ela amou as galinhas? Aí fica a pergunta. É uma pergunta incômoda, constrangedora, desconfortável. Fico imaginando no dia do juízo essa mulher se levantar e você vai entrar, isso é só uma imaginação simbólica, né? Você vai entrar no céu e a mulher das galinhas está na porta. Não, eu amei as galinhas mais do que esse aqui amou a causa de Jesus. Eu botei a minha vida, a minha família, o meu tempo, a minha carreira, o meu dinheiro numa causa que eu amei. E eles não amaram a causa daquele que morreu na cruz do Calvário do mesmo jeito. Você perderia o seu bom emprego? Muitos já perderam, eu sei disso. Você arriscaria o seu lar? Jesus disse que ama pai, mãe, irmão, mais do que a mim? O sistema da igreja é a causa de Jesus Cristo. Eu digo que a igreja adventista é a ONGJ. É uma ONG do céu. É a organização não governamental de Jesus. A igreja não é do Estado, não é um setor público, nem privado. Ela é uma organização não governamental. É uma organização, mas é a organização não governamental de quem? De Jesus. E vale a pena investir a nossa vida e tudo que somos nessa causa. Porque tem causa para salvar a Mata Atlântica. Tem a causa para purificar a Baía da Guanabara. Tem a causa para salvar o mico-leão dourado. Tem a causa para salvar o boto cor-de-rosa. Tem a causa para salvar o pau-brasil, o jacarandá da Bahia. Tem causa para tudo nesse mundo. Elas são nobres, são bonitas, são extraordinárias. As pessoas põem a vida. Tem gente que morre nessas causas. Entregam tudo nessas causas. A questão é, qual causa é a mais sublime? A mais espetacular? A maior e mais nobre de todas, senão a causa do Senhor Jesus. Por isso que eu digo a vocês, não fiquem se debatendo por política e por futebol. Suas energias, seus recursos têm que ser colocados na ONG de Jesus. Por isso que a igreja tem esse sistema organizacional, e nós apoiamos, e nós acreditamos, e tem avançado para a honra e glória de Deus, para a salvação de almas. Que o Senhor Jesus nos faça fiéis. Quantos querem dizer, Senhor, eu quero ser fiel? Em nome de Jesus, levante o som. Agora fique onde está e vamos orar. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de entender um pouco mais sobre o teu projeto para a Casa do Tesouro, que o Senhor ensinou como cuidar dos recursos sagrados, como administrar os ministros, como administrar e aplicar os recursos que vêm para o avanço da tua obra. Abençoa a igreja no mundo todo, que a igreja continue unida, que o diabo não tenha poder para nos desunir, que o amor de Jesus prevaleça em nossos corações. É o que pedimos, pelo amor de Cristo. Amém.